Convido para fazer uso da palavra o deputado Jair Bolsonaro, do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro. Com a palavra, deputado. Prezado presidente Hildo Rocha, há algum tempo que eu não ocupo essa tribuna aqui, é uma satisfação tê-lo presidindo o trabalho nesse momento. E dizer que tinha um pronunciamento já meio preparado, Cabo Sabino, mas tive que mudá-lo, tendo em vista as notícias hoje da mídia, né? Que os militares das Forças Armadas também estarão sujeitos a mudanças na Previdência. Primeira coisa, dizer que não existe Previdência Militar. O próprio Tribunal de Contas da União, há pouco tempo, reconheceu que nós não temos um sistema previdenciário. O que se gasta com as Forças Armadas já vem no orçamento, como se fosse despesa para a saúde, para a educação. E isso, logicamente, essa notícia, Hildo, prezado deputado Eduardo Bolsonaro, prejudica e muito o bom andamento do trabalho das Forças Armadas. Nós, quando se fala em reforma da Previdência, eu sempre vejo aqui o pessoal contrário aqui a que se mexam nos ditos direitos trabalhistas. Ok? Mas o que acontece? Dos 40 direitos trabalhistas, tem uma condição, Hildo, o militar das Forças Armadas só tem direito a meia dúzia. De 40, só tem direito a 6, entre eles aqui as férias. Agora, o governo quer mexer onde? Daí vem um sinal do governo para a gente. Um sinal que fique tranquilos. Mas ficar tranquilo como? Em 2000, governo Fernando Henrique Cardoso, por ocasião do evento conhecido como Almoço com as Estrelas, o Almoço com as Estrelas, disse ali que a reforma, uma nova lei de remuneração dos militares, seria benéfica para a categoria. Alguns dias depois, aconteceu exatamente o contrário. No dia 29 de dezembro de 2000, foi publicada uma medida provisória, onde os poucos direitos que nós ainda tínhamos foram suprimidos. Primeiro, eu quero fazer uma breve parte aqui, Mauro Pereira, que eu estava olhando lá no painel ali, era outro nome que está. Me desculpe aqui, deputado Mauro Pereira, nosso presidente do querido PMDB do Rio Grande do Sul. E essa medida provisória, presidente Mauro Pereira, de dezembro de 2000, até hoje não foi votada. As consequências imediatas dela estão aí. Até o ano passado, evasão nas Forças Armadas. Por ano, em torno de 240 capitães e tenentes. O número de praças eu não tenho, porque não é publicado em Diário Oficial da União, mas estima-se, no mínimo, o dobro disso. Em torno de 500 terceiros e segundos sargentos pedem demissão ou são demitidos ex officio, todo ano, por não concordar mais com a regra do jogo que foi mudado para os militares ao longo da sua vida. Eu tenho um subtenente do Exército, inclusive, que em dezembro de 2000, ele tinha 29 anos, 11 meses e 28 dias de serviço. Faltavam 2 dias para ele ganhar o direito a ir para a reserva com uma promoção, e não ganhou. E ele não pode entrar na justiça, por quê? Uma vez entrando na justiça, o que o juiz decide de imediato? Não decide nada, porque como é uma medida provisória e não foi votada até hoje, ele não decide em cima de medida provisória. Ou seja, como se não bastasse, hoje nós temos ainda a nossa lei de remuneração fundada numa medida provisória. O governo pensa novamente em mudar o que seria erradamente chamado de previdência, passando para 35 anos de serviço. E pode ter certeza, como fizeram no passado, sem transição. Com transição já seria um absurdo. Por que eu falo isso aí? Que estudos do então Estado-Maior das Forças Armadas, quando ela existia, esse estudo foi em 98, foi bem claro ali, que tendo em vista as excepcionalidades inerentes do serviço militar, um praça, ao longo de 30 anos de efetivo serviço, na verdade, ele trabalhava 46 anos. E um oficial, ao longo de 30 anos de serviço, trabalhava, na verdade, 44 anos. Bem-vindo a garotada aqui. Eu falo garotada porque eu estou com 60 anos de idade. Por coincidência, o meu pronunciamento foi uma ameaça para vocês.
a questão de reforma na Previdência, onde há uma, no mínimo, insensibilidade por parte do governo Michel Temer, por parte do ministro da Defesa, Raul Jungmann, porque eles é que têm que mostrar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Você pode ver, hoje em dia nós temos aqui tropa das Forças Armadas lá no Rio de Janeiro, garantindo a segurança nas Olimpíadas. Temos também tropa, mais do Exército, lá no Rio Grande do Norte, na questão da segurança. Nem isso o governo Michel Temer sinaliza para tranquilizar os nossos colegas. Nós votamos aqui, antes do recesso, um projeto de lei com apoio do Ministério da Defesa, de modo que o militar das Forças Armadas, caso ele estivesse envolvido em crime doloso, em função do serviço, ele seria julgado pela Justiça Militar Federal e não Tribunal de Júri. O projeto passou aqui, quase unanimidade, e foi para o Senado Federal. No Senado Federal, acredite aí, deputado Mauro Pereira, Vossa Excelência, que é do PMDB. No Senado Federal, a senhora Flávia Piovesan, que é secretária especial de Direitos Humanos, nomeada por Michel Temer, visita constantemente o Senado Federal para trabalhar contra esse projeto. E como se não bastasse, ela faz uma matéria num jornal de grande circulação, o Globo, de 21 de julho de 2018, descendo a lenha no governo. Só faltou, Mauro Pereira, ela terminar aqui fora Temer. Ou seja, hoje em dia, se um garoto nosso, eu falo garoto não só pela minha idade, mas pela minha vivência de 17 anos do Exército Brasileiro, um soldado engajado, está com 20 anos de idade, de repente é um tiroteio na região onde ele está, e ele está lá para proporcionar segurança. Caso venha acionar o gatilho da sua arma, caso se comprove que um inocente venha a falecer por causa de um tiro dele, ele vai para o tribunal de júri, e nós sabemos o que a imprensa vai reservar para ele. Vai descer a lenha no garoto, vai descer a lenha no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Isso é um crime. Mas crime maior, me desculpa, prezado presidente, comete Michel Temer, ao botar uma pessoa, no mínimo, para ser educado, desqualificada para ser secretária de Direitos Humanos, trabalhando contra o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Isso daqui eu passei por Raul Jungmann na última quarta-feira, como passei também para pessoas, colegas nossos, que estão lá ao lado do Michel Temer, porque eu quero ajudar esse governo, mas dessa forma é impossível. Há pouco tempo, tivemos um problema no Rio de Janeiro, um projeto conhecido como Cimento Social. Houve um problema. Um tenente do Exército fez uma coisa que normalmente não poderia ser feita. E depois começou a guerra. Quem é o responsável? O senador Marcelo Crivella, me desculpa aqui, nada contra ele. É um senador que foi tenente R2 do Exército e paraquedista. Pediu as tropas no Morro da Mineira. E o Exército, por outro lado, quem pagou a conta? Um tenente de academia. Hoje nós temos um tenente de academia que passou por várias situações, entre ele, um manicômio psiquiátrico, está jogado às traças. Ninguém se colocou para defender aquele tenente. Isso, infelizmente, pode voltar a acontecer em nosso meio aqui. Mais ainda, enquanto justamente os nossos companheiros da Força Nacional de Segurança ganham a título de diária R$520, sendo redundante, né? Um pleonasmo, a título de diária R$520 por dia, está lá um soldado nosso engajado ganhando R$25,08. Isso é um escárnio, isso é um deboche, A questão salarial, voltando nela aqui, vocês acabaram de ter um grande reajuste agora, 5%. Naquele grande pacotão discutido, né? Lá no governo Dilma ainda, depois do Temer, os militares das Forças Armadas, que ganham no mínimo metade do que ganham seus equivalentes nas carreiras típicas de Estado, passaram a ter o menor percentual, 5%. Como o último reajuste nosso foi em março do ano passado, tá? E a inflação desse ano já
suplantou os 5%, sequer os 5% concedido cobriu a inflação desse ano. Ou seja, foi simplesmente expurgada a inflação do ano passado. Essa é a política, essa é a consideração que os governos do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, depois do PT, de Lula e Dilma, e agora do PMDB de Temer, tem para com as Forças Armadas. Isso é um escárnio. O que eles querem? Tirar de combate as Forças Armadas? Porque a qualidade das pessoas que têm procurado seguir a carreira militar, me desculpe aqui, meus colegas, tá? Tem sido cada vez mais diminuído. Logicamente, e eu vejo de vez em quando alguns parlamentares falar que temos que atacar privilégios dos militares. Porque se nós temos assim tanto privilégio, prezado presidente, eu não conheço nenhum deputado ou senador que tenha filho na carreira militar. Eu desconheço. Se tiver temporário, é outra história. Mas de carreira, AMAN, AFA, Escola Naval, nem vou falar escola de especialista ou escola de sargento Três Corações. Não tem. Nós, enquanto terceiro sargento, segundo sargento, enquanto segundo tenente, primeiro tenente de capitão, o que é normal, nós trabalhamos no mínimo 80 horas por semana e não estamos reclamando disso. Agora, não posso admitir o governo anunciar agora um pacote de maldade para a gente. É inadmissível, é uma covardia. Por isso, presidente, que eu sou candidato a presidente em 2018, entre outras coisas. Não estou preocupado em me eleger, não, mas eu quero, melhor preparado, discutir os assuntos ao vivo, que essa nossa grande mídia não me dá espaço para discutir nada ao vivo, nada. Ou quando quer discutir, é aqueles temas que estamos cansados já de saber. Como se fosse resolver a questão da homofobia no Brasil, resolver o problema da economia. Nós não aguentamos mais isso. Eu não falo pelas Forças Armadas, eu falo como capitão do Exército que fui. E o que me trouxe a esse tribuna aqui, presidente Mauro, foi a questão salarial. Ela se agrava de há muito tempo, não é de agora não. Isso tem que ser colocado um ponto final nisso daí. As Forças Armadas têm que ter paz para trabalhar. Em qualquer país sério do mundo, o ministério mais importante é o da defesa. Aqui é o pior. Aqui está numa situação pior até do que a secretária de Direitos Humanos, que fala mais grosso que Raul Jungmann. Ela consegue parar no Senado um projeto do Jungmann, ministro da Defesa. Essa figura aqui, que agora é secretária nacional de Direitos Humanos. Por coincidência, presidente, essa figuraça aqui, Flávia Piovesan, foi quem foi no Supremo há pouco tempo atrás, procurou o ministro Fux, que era o relator daquele meu caso, e apologia ao estupro daquela briga com aquela deputada, dentro dessa casa, e resolveu então acolher sugestões dela, e 15 dias depois me transformou em réu no Supremo. Eu defendendo aqui a vítima do estupro, ela me chama de estuprador, eu dou a devida resposta para ela, e eu que sou processado. Alguns perguntam, por que não processa a deputada? Porque eu entendo que nós aqui somos invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos, e ponto final. Qual a intenção deles? Inclusive, o último voto do ministro Barroso, presta atenção, presidente, por favor. O último voto do ministro Barroso, no meu caso, que eu fui acolhido por 4 anos, diz o seguinte: após o caso Bolsonaro, após o caso Bolsonaro, apesar de se desenrolar na tribuna e no Salão Verde, a partir de agora nós deveremos ter o instituto de um novo paradigma para a questão da imunidade parlamentar. É um crime isso daí, não é comigo não, é com todos nós. Com todos nós. Imagine se não tivéssemos aprovado aqui a PEC da Bengala. E se Dilma continuasse, botaria mais 3 ministros lá. Imagina o Cardoso sendo um ministro de Dilma lá dentro. O Supremo nosso faria inveja à Suprema Corte da Venezuela, onde o país está estagnado, está amarrado. Imagine também, né, senhor presidente, já que eu citei o Eduardo Cunha no meu voto ali, se ele não tivesse acolhido o impeachment da Dilma, se fosse o outro que perdeu a eleição com o do PT, não teria sido acolhido. Nós não teremos uma luz no fim do túnel para tirar o Brasil
dessa atual situação que se encontra. Mas fugindo um pouco agora da questão militar, já que tenho mais alguns minutos ainda. Tive agora há pouco, com meu filho aqui, o Eduardo, em Israel. Senhor presidente, Israel, no tocante às suas dimensões, ele é menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Israel é menor territorialmente do que Sergipe. Eles não têm nada lá. É o único país que não tem sequer petróleo. Só tem areia e pedra. Mas lá tem um povo e tem uns políticos que têm vergonha na cara. Olha o que eles não têm e o que eles são. Olha o que nós temos e não somos. É vergonhoso. Vergonhoso. Cria um peixe no deserto. Não tem água potável, mas exporta água potável para a Jordânia. Só tem areia e pedra, mas tem uma agricultura de fazer inveja à nossa agricultura. A precipitação pluviométrica lá é menor do que o sertão nordestino. E o sertão nordestino é uma miséria. E lá é um oásis. Tem até o botão do transgênico. Se precisar de um momento para outro usar-se disso para produzir alimentos, usarão. Agora vem os ecologistas, né? O Bolsonaro está defendendo transgênico. Em 2011, nós tínhamos 7 bilhões de habitantes no mundo. Em 2025, deveremos ter 8 bilhões. Esse pessoal vai comer o quê? A continuar crescendo dessa forma. Agora, tem muito que critica isso, tomando uma Coca-Cola sem saber a fórmula da mesma. Mas onde eu quero chegar com isso? A tecnologia desse povo. Fui lá na Embraer deles, perguntei lá para um brasileiro se existia, como sou militar, né? Muita gente do IME ou do ITA. Ele respondeu, alguns. Depois levantei, são muitos. Além do IME e do ITA, tem da USP, e uma série de outras universidades. Os melhores estão lá. Apesar de eles serem uma ilha de democracia naquela região, lá é muito mais seguro do que aqui. Apesar de lá, como o Roberto Fraga estava discutindo agora há pouco a questão da segurança aqui, apesar de lá, Cabo Sabino, a arma ser liberada, inclusive o fuzil, vi jovens com fuzil na praça. Porque lá o serviço militar obrigatório é 3 anos para o homem e 2 anos para a mulher. Ok? E quando não estão de serviço, se não tiver onde deixar a sua arma de forma segura, ele vai com ela para a rua. Número de mortes por 100 mil habitantes, menos de 3. Aqui no Brasil, com todo esse controle, 28. Por isso nós trabalhamos aqui, junto com o Cabo Sabino, meu querido Major Rocha, o Eduardo Bolsonaro que estão aqui, trabalhando para buscar uma maneira de alterar o Estatuto de Desarmamento. Que a segurança pública começa conosco, cada um de nós. Hoje não se tem segurança nem dentro da sua própria casa. Olha o caso da Ana Hickman. Tá, o Ministério Público está denunciando o cunhado dela porque deu 2 tiros na nuca. Nós temos um projeto, muito antes desse caso, para banir do Código Penal a figura do excesso. O elemento ali dá mais de 2 tiros. Com toda certeza o Cabo Sabino deve ter muito colega teu, respondendo até preso porque ter dado mais 2 tiros no vagabundo. Esse é um país, nosso país aqui, é vergonhoso comparando-se com o mundo. E só se trata aqui, basicamente, o quê? Questão de cozinha interna. Eleições municipais, depois eleições âmbito nacional, a minha patota aqui, minha patota lá, qual boquinha eu vou ter no governo, qual ministério eu vou ter, qual diretoria da Petrobras eu vou ter. E o Temer dá atenção a isso. Eu tenho, já vou ter uma parte, o garoto, puder garoto aí, não mais que 1 minuto cada um, hein? Militar aqui, capitão, tá certo? O cabo, o major pode falar mais ali, tá certo? Eu tive também agora, há poucos dias em Araxá. Eu vou matar um de cada vez. Rocha, por favor, não mais que 1 minuto, uma parte para Vossa Excelência. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência é um parlamentar aqui que com muita dignidade ao voto, e isso não está sendo respeitado pelas Cortes Maiores. Então, parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado. Alguns confundem, Rocha, imunidade com foro privilegiado. Eduardo Bolsonaro, não mais que 1 minuto, por favor. Perfeito. No tocante
a reforma previdenciária, eu também sofro muita pressão dos meus colegas policiais federais. E a base para que se aumente o tempo de idade ou o tempo de serviço, a segurança pública tenham uma baixa expectativa de vida. E é por isso que parabenizo Vossa Excelência pelo posicionamento contrário ao PLP 257. Aconteceu no Rio de Janeiro uma proposta do governador sobre expectativa de vida, né, que teria aumentado. Daí o irmão do Eduardo, Flávio Bolsonaro, apertou um estudo deles mesmos, que a expectativa de vida do policial, Sabino, cai assustadoramente. Então tem que fazer o contrário do que eles querem fazer com a Previdência. Não tem semana no Rio, infelizmente, que não morre 3, 4 policiais militares. Cabo Sabino, 1 minuto só, Cabo Sabino. Parabéns pelo seu pronunciamento, deputado Jair Bolsonaro, nobre capitão. Agora o senhor imagina o seguinte: um homem entra na Polícia Militar com 30 anos, trabalhando mais do que todo e qualquer profissional. Nós vamos ter que pagar a Previdência até os 35 anos, brincar com esses homens e mulheres. Muito obrigado. Sem falar, Sabino, que vocês não têm uma retaguarda jurídica. Hoje em dia, se o policial atira, dificilmente ele não vai para a cadeia. Se não atira, dificilmente ele não vai para o cemitério. Ele tem muito mais medo do tribunal de júri do que do bandido com a .50 em cima do morro. E é uma completa irresponsabilidade por parte de governadores no tocante ao trato para com o policial militar. Bem-vindo, Coronel Alberto Fraga, meu colega da Escola de Educação Física do Exército, dos saudosos 1982. Fui 01 e Vossa Excelência foi bem classificado dentro da PM. Parabéns aí. Então, senhor presidente, está acabando o tempo aqui. Gostaria de falar sobre economia, sobre turismo, mais sobre segurança, comércio externo, reservas indígenas, essa indústria de demarcação de terras indígenas, falar sobre o nosso, não agronegócio, mas sobre o nosso produtor rural. O Fraga, o que eles mais têm falado para mim é o seguinte: Bolsonaro, eu quero que o futuro presidente não nos atrapalhe. Eu falo o seguinte: no que depender de mim, como eu considero a propriedade privada sagrada, você vai receber, o pessoal do MST, um cartucho 762. A nossa propriedade é sagrada, quer seja rural, quer seja urbana. Gostaria muito de falar sobre muitas coisas, que é 1 minuto, Fraga? É uma parte. Como coronel, você pode falar 1 minuto e meio. Muito obrigado, deputado Bolsonaro. Eu só queria parabenizar Vossa Excelência por abordar esse tema. Ainda bem que essa preocupação era de todos nós. 60 direitos trabalhistas. Os militares só possuem 6, meia dúzia. Portanto, fica aqui meus parabéns a Vossa Excelência pela manifestação. Obrigado, Coronel Alberto Fraga, uma satisfação tê-lo como parteante. Quero agradecer ao meu querido presidente Mauro Pereira também. Teria muito a falar ainda, mas estou satisfeito. Eu espero ter colaborado, em parte, né, para que o senhor Michel Temer tome conhecimento quem é Flávia Pievesan. Eu não quero entrar em detalhe de quem indicou, eu sei, e por quem indicou, eu sei também, mas não podemos continuar o aparelhamento da Secretaria de Direitos Humanos com gente com essa cabeça petista, retrógrada, como essa senhora. Obrigado, Mauro Pereira.